Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e sejam muito bem-vindos ao canal. Por conta das festas de Natal e Ano Novo, já faz cerca de um mês que eu não posto nada aqui. E o vídeo de hoje não é sobre livros, como eu costumo fazer, mas sobre um artigo publicado na revista Science em 1967, intitulado Políticas Populacionais. Os programas atuais serão bem-sucedidos? De Kingsley Davis, que foi um sociólogo e demógrafo americano, descrito pelo padre Paulo Ricardo como um homem inteligente, mas que usou a sua inteligência para o mal. O subtítulo do artigo é Razões para o ceticismo com relação à efetividade demográfica do planejamento familiar são consideradas. E ele vai trazer aqui umas inovações à causa do controle populacional. Então, como vocês já devem ter percebido pelos vídeos que eu venho postando, nos últimos meses eu li diversas obras sobre o ambientalismo e a agenda verde. Tem até uma playlist aqui no canal sobre o assunto. E o que eu pude perceber lendo os livros foi que a verdadeira preocupação dos ambientalistas, na maioria das vezes, não é com o meio ambiente em si. Assuntos relacionados à poluição, ao desmatamento, as queimadas na floresta amazônica, tudo isso é apenas um pretexto para um objetivo maior, que é o do controle populacional. Mas por que eles querem esse controle? Muita gente, e até familiares meus, já ouvi algumas ideias assim. Muita gente acredita que o aumento da população levará inexoravelmente à escassez e exaustão dos recursos do planeta. E isso, por sua vez, iria causar miséria, morte e destruição. É a velha ideia de Thomas Malthus, que foi um economista, um pastor anglicano, famoso por essa obra, Ensaio sobre o Princípio da População, onde ele defendia que o aumento da população seria mais rápido do que o aumento da capacidade de produzir alimentos. A gente até ouve algumas coisas assim nas aulas de geografia no ensino médio sobre Thomas Malthus, o malthusianismo, dizendo que a população aumentará segundo uma progressão geométrica, enquanto a capacidade de produzir alimentos aumentaria numa produção ou numa progressão aritmética. E isso quer dizer que, eventualmente, a população cresceria muito mais rápido do que a capacidade de produzir alimentos, e isso geraria uma escassez que, por sua vez, resultaria em guerras pelos recursos cada vez mais parcos e minguantes. E há vários problemas com a teoria malthusiana, como eu pretendo mostrar em outros vídeos, mas hoje vamos falar mesmo de Kingsley Davis, porque aconteceu de eu ler esse artigo dele nesses últimos dias. Então, Davis era um neo-malthusiano, e aqui é uma pequena diferenciação que tem entre o malthusianismo clássico e o neo-malthusianismo, que Malthus já defendia o controle populacional, mas era mais assim com relação a guerras. Ele via as guerras de uma forma muito positiva, porque pessoas morriam, então ajudava a conter essa questão do problema populacional. E também pregava, abstinência sexual, que as pessoas deveriam ter menos filhos, etc. Mas no caso dos neomalthusianistas, os neomalthusianos, melhor dizendo, eles realmente focam nessa questão do controle de natalidade, de fazer com que as pessoas tenham menos filhos. Esse daí realmente é o foco deles. E Davis acreditava que qualquer crescimento populacional, por menor que fosse, se ele fosse sustentado, continuado, iria levar à exaustão dos recursos do planeta. E nesse artigo ele critica muito os métodos de controle de natalidade que estavam em voga naquela época, porque os demógrafos de então focavam muito na distribuição de anticoncepcionais. Queriam distribuir pílulas, distribuir o DIU, e acreditavam que apenas isso levaria a uma redução dos números de nascimento e, portanto, teria o controle populacional seria efetivado. Mas Davis estava muito preocupado porque ele viu uma mudança
da sociedade que, quando era ainda predominantemente rural, ou seja, antes da Revolução Industrial, havia muitos nascimentos, mas a expectativa de vida era muito baixa. Então ele chamava de muitos nascimentos e alta mortalidade. E o que se via nas sociedades industrializadas era que a taxa de mortalidade vinha caindo. Mas isso também era acompanhado por uma queda na taxa de natalidade. Embora que essa queda da quantidade de nascimentos não ocorresse simultaneamente com o aumento da expectativa de vida, ou seja, demorava um pouco para acontecer. E o resultado disso é que havia um grande crescimento populacional, ou que houve um grande crescimento populacional com a industrialização e os métodos, né, de saneamento, essas inovações assim, inclusive no campo da medicina, que fizeram com que as pessoas vivessem mais. E aí, esse período de transição, né, que ele chamava entre a sociedade rural e a sociedade industrializada, via um grande aumento populacional. E era isso que tanto preocupava Davis, né? Porque, como eu disse, um crescimento populacional, segundo ele, levaria ao esgotamento dos recursos do planeta. Então, era necessário você fazer com que as pessoas tivessem menos filhos. Só que Davis viu que apenas simplesmente usar esse método de distribuir anticoncepcionais não seria eficaz, não seria suficiente, porque as pessoas ainda tinham muitas vantagens em ter filhos, e ainda tinha muito essa questão cultural, né, de você ter uma família grande como sendo algo bom, né, algo que traria felicidade aos pais. Então ele achava que era necessário você atacar o problema na raiz, ou seja, fazer com que as pessoas não quisessem mais ter filhos. Eu traduzi um trecho do artigo de Davis e eu vou ler esse trecho traduzido porque acho que mostra bem essa questão da limitação, né, de nascimentos e como ele pretendia alcançar essa limitação. Então ele diz que uma maneira simples de conseguir isso seria permitir o acúmulo de vantagens econômicas para indivíduos solteiros ao invés de casados e a famílias pequenas ao invés de grandes. Por exemplo, o governo poderia pagar pessoas para se esterilizarem. Todos os custos de aborto seriam pagos pelo governo. Uma taxa substancial seria cobrada para uma autorização para se casar. Um imposto criança poderia ser cobrado e poderia haver um requerimento para abortar as gravidezes ilegítimas. Então veja só, até mesmo no caso assim, de uma mãe solteira, ele acha que deveria ter alguma coisa para facilitar aí o aborto, né? Sem contar com essas outras medidas que eu citei, né, que ele mesmo enumerou. Continuando aqui, menos sensacionalisticamente, governos poderiam simplesmente reverter algumas políticas públicas existentes que encorajassem ter filhos. Eles poderiam, por exemplo, cessar taxar pessoas solteiras mais do que as casadas, parar de dar isenções fiscais especiais para pais, abandonar a política de imposto de renda que discrimina contra casais quando a esposa trabalha, reduzir as licenças maternidade pagas, parar de conceder bolsas e outros auxílios educacionais, incluindo estipêndios educacionais para cônjuges e filhos, a estudantes casados, ou seja, só um solteiro poderia se candidatar a uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, né? Acabar com a ilegalidade de abortos e esterilizações e relaxar regras que permitam o uso de contraceptivos inócuos apenas com permissão médica. Algumas dessas mudanças políticas seriam benéficas em outras áreas além da demográfica, e algumas seriam nocivas a menos que precauções especiais sejam tomadas. O objetivo seria reduzir o número, e não a qualidade da próxima geração. Veja só, né? Que coisa. Ele continua aqui. Um método intimamente ligado a tirar a ênfase da família, seria a modificação da complementariedade de papéis de homens e mulheres. Homens são agora capazes de participar de um mundo mais amplo,
mas gozam da satisfação de ter muitos filhos porque o trabalho doméstico e de cuidado das crianças recai principalmente sobre as esposas. Mulheres são compelidas a procurar esse papel pela sua visão idealizada de casamento e maternidade e pela escassez de papéis alternativos ou pela dificuldade de combiná-los com papéis familiares. Para mudar essa situação, mulheres poderiam ter como requerimento trabalhar fora de casa ou serem compelidas pelas circunstâncias para fazê-lo. Se, ao mesmo tempo, mulheres fossem pagas tão bem quanto homens, veja só aqui, né, o feminismo que a gente ouve muito nos dias de hoje, se mulheres fossem pagas tão bem quanto homens e recebessem educação e oportunidades ocupacionais iguais, e se a vida social fosse organizada ao redor do local de trabalho, ao invés do lar ou vizinhança, muitas mulheres desenvolveriam interesses que competiriam com os interesses familiares. Então, aqui ele está dizendo basicamente o seguinte: vamos colocar a mulher no mercado de trabalho e fazer com que elas subam cada vez mais nas posições ali, sejam ambiciosas e se foquem cada vez mais no trabalho, porque aí elas vão deixar a família de lado e vão querer ter menos filhos. Resumindo, é isso. Continuando. Essa inclusão de mulheres na força de trabalho tem um efeito negativo sobre a taxa de reprodução. Mas, na maioria dos países, o emprego da mulher é subordinado, seja econômico ou emocionalmente, ao seu papel familiar, e é prontamente sacrificado em prol deste. Nenhuma sociedade tem reestruturado tanto o sistema ocupacional quanto o estabelecimento doméstico a ponto de modificar permanentemente a velha divisão de trabalho por sexo. Em qualquer esforço deliberado para controlar a taxa de natalidade seguindo esse caminho, um governo tem dois poderosos instrumentos. Vejam só o que ele vai dizer aqui, né? Seu domínio sobre o planejamento econômico e sua autoridade real ou potencial sobre a educação. A primeira determina, tanto quanto a política pública pode, as condições econômicas e circunstâncias afetando as vidas de todos os cidadãos. A segunda fornece o conhecimento e atitudes necessárias para implementar os planos. O sistema econômico, em grande medida, determina quem deve trabalhar, o que pode ser comprado, quanto custará a criação das crianças, quanto podem gastar os indivíduos. As escolas definem papéis familiares e desenvolvem vocações e interesses recreativos. Elas podem, se for desejado, redefinir os papéis sexuais, desenvolver interesses que transcendem o lar e transmitir um conhecimento realista em oposição a um moralista sobre o casamento, comportamento sexual e problemas populacionais. Quando o problema é visto sob essa luz, fica claro que os ministros da Economia e Educação, e não o ministro da Saúde, devem ser a fonte da política populacional. O que ele está querendo dizer aqui? Veja só, se você é um ministro da Economia, o certo seria você fazer com que as pessoas se lascassem. Eu vou usar uma linguagem até meio chula. Se lascassem. Então você vai dificultar o empréstimo para o pequeno produtor, você vai aumentar os impostos, você vai gerar inflação, porque tudo isso faria com que as pessoas tivessem dificuldade, né, em se manter financeiramente, ou seja, o custo de vida fosse subindo mais do que os salários, e isso então desencorajaria as pessoas a terem filhos. Esse deveria ser, né, na visão de Davis, o papel do ministro da Economia. E no campo da educação, você tinha que fazer toda uma reengenharia social com a redefinição dos papéis sexuais, dos interesses. Então, na escola, né, ou seja, toda criança tem que ir para a escola, né, porque o Estado tem esse poder coercitivo, e ali na escola ela aprenderia conhecimentos realistas sobre o casamento, sobre o comportamento sexual. É toda uma questão assim de você tentar mudar o comportamento da população através da instituição da escola. Simplesmente isso.
Tem muito a ser falado, né, acerca desse assunto, mas eu vou deixar isso daí para outros vídeos. E vou falar aqui, ler um penúltimo parágrafo desse artigo, em que Davis enumera não as soluções, né, mas as medidas que deveriam ser tomadas caso a população crescesse demais, ou seja, caso os governos falhem em instaurar essas medidas de controle de natalidade, de controle populacional. Então a população iria crescer demais e aí alcançaria-se um ponto crítico, e nesse ponto seria necessário então medidas mais drásticas para conter o avanço populacional. Então veja só o que ele diz, né? Em países onde contraceptivos são usados, uma proposta realista de uma política governamental para baixar as taxas de natalidade ou de nascimento, né, parece um catálogo de horrores. E aqui ele está dizendo em países onde contraceptivos são usados, porque ele está defendendo essas ideias dele que, segundo ele, são mais eficazes. E de fato a história nos mostrou isso, né, de fazer com que as pessoas não quisessem mais ter filhos. Então vamos lá, as medidas do catálogo de horrores. Exprimir consumidores com taxação e inflação, tornar a hospedagem muito escassa ao limitar a construção, que isso elevaria, né, o preço da hospedagem, forçar esposas e mães a trabalhar fora de casa para compensar a inadequação do salário dos homens e ainda fornecer poucas creches. Então veja, os salários dos homens seriam muito baixos, fazendo com que as mulheres tivessem que trabalhar, e não haveria creche suficiente, então não teria como com quem as mulheres deixarem os filhos. Aí vocês imaginam, né, o resultado de tudo isso. Encorajar a migração para a cidade ao pagar salários baixos no campo e fornecer poucos empregos na zona rural. Isso porque ele está dizendo aqui, né, que as pessoas no campo têm mais filhos do que na cidade. Então era necessário encontrar uma medida de acelerar essa migração, né, de encorajar essa migração para a cidade, para a zona urbana. E ainda tem aqui, aumentar o congestionamento nas cidades ao matar o sistema de trânsito. Então não se assustem, tá? Se você é uma pessoa que usa bastante o transporte público e reclama bastante do trânsito da sua cidade, isso daí tem um motivo pelo qual isso acontece, como o Kingsley Davis está mostrando aqui. E, por fim, aumentar a insegurança pessoal ao encorajar condições que produzam desemprego e usar de prisões políticas caóticas. Veja só, coisas draconianas, né? Eu vou ficando por aqui, porque eu planejo ainda essa semana lançar outros vídeos. Teve um livro que eu li, o Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas, muito interessante. Tem outros artigos para comentar. Então eu vou deixar muito dos debates sobre esses assuntos aqui para outros vídeos, para não ficar uma coisa muito longa. Então é isso, até a próxima. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até mais.